Querido, então boa tarde. A gente vai falar um pouco hoje. Fui pego um pouco de surpresa, né, pelas circunstâncias. Nosso irmão não pôde dar a palavra hoje, mas nem por isso a gente vai deixar de trazer uma mensagem, né? E, obviamente, nessas situações a gente não está muito preparado, não preparou algo mais, uma certa profundidade. Mas eu tinha aqui uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Não vai ser uma palavra assim muito... vai ser mais temática, mais um tema que eu quero falar com vocês. Logicamente, vamos ler um ou dois textos que tem a ver com isso, né? Que é com relação ao medo. Esse sentimento que nos acompanha praticamente a vida toda, né? Muitos medos. Medo de tomar decisão. Lembra que eu falei outro dia aqui sobre as portas, né? Portas que se abrem, portas que se fecham. Eu entro, eu não entro nessa porta. Quem abriu essa porta foi Deus, não foi? Enfim, temos muitos medos. E coincidentemente ou não, eu assisti esses dias atrás um filme na Netflix. Eu acho que alguns aqui já assistiram, um filme recente com a Julia Roberts, O Extraordinário. Quem assistiu aqui? Muito legal, né? O Extraordinário. Eu não vou dar aqui spoiler, né? Mas do garotinho, do capacete. Só para entender, um garotinho nasce, o filme é com um garoto, os pais, uma família, né, de 4 pessoas, nasce com um problema na face, né? Nasce com deformidade facial, muito feinho assim, e já começa fazendo várias cirurgias, né? E na infância ele já faz 27 cirurgias, né? Então ele é bem deformado. E ele anda como? Na rua, não, antes, né? Com capacete. Um capacete e anda para que as crianças, né? As pessoas não fiquem olhando, porque as pessoas olham. Ele é diferente, né? É uma criança especial, apesar de super inteligente. Ele anda num capacete. Chega a um determinado ponto da idade, acho que 7, 8 anos, a mãe, os pais que o educam, né? Alfabetizam ele em casa, para evitar o contato social, mas chega uma hora que os pais dizem, não, ele vai ter que ir para a escola. E aí começam os dramas, né? Os bullying, né? Ele vai para a escola e ele é o centro das atenções, né? A garotada faz a festa, é bullying todo dia, ele volta para casa triste, né? Chateado, chorando, né? Várias situações difíceis. As pessoas têm medo de se aproximar dele, né? Devido ao aspecto dele, né? Então é um filme que fala isso, do medo daquela criança, daquela família, a família fica reticente se mantém ou não na escola, enfim, e eles resolvem encarar a situação, né? O pessoal até diz que se você tem medo de avião, qual é a melhor solução? É voar, né? Então se você tem medo de algo, tem que enfrentar, gente. Não tem jeito, né? A gente foge muito das situações. Eu mesmo já fugi de várias, né? Mas tem que encarar. E é o melhor, a gente cresce nessa... A gente vai para encarar o medo de frente, né? Então talvez eu não tenha esse problema com medo. De repente você está bem aí, graças a Deus. Mas você pode conhecer alguém. Tem alguém na sua família, né? Um irmão, um pai, mãe, esposo, que esteja passando um momento, que viva uma situação de medo e por isso tem medo de fazer o quê? Relacionamentos. Muitas pessoas não se relacionam com outras, né? Ou tem muita dificuldade na área de relacionamentos por conta de medo, né? O que os outros vão falar de mim, né? Quando as pessoas me conhecerem. Muita gente às vezes deixa a igreja por medo, né? No fundo é o medo de se relacionar. O que está por trás disso? E como a gente pode evitar essa situação, né? Então, quando você está cheio de medo e ansiedade, você normalmente não se aproxima das pessoas. Reparou? Normalmente você se isola, você foge, né? Então você recua. Você tem medo muitas vezes de quê? Eu já tive isso, tá? Em algumas fases da minha vida. Você pode ter medo de ser rejeitado, manipulado por alguém, de ser vulnerável a uma situação, né? Muitas vezes a gente toma decisões, não se envolve às vezes na igreja ou em qualquer outro trabalho, por medo mesmo, né? Medo de ser ferido. Quantas pessoas às vezes não entram, né, num segundo relacionamento, depois de ter sido ferido no primeiro, né? Fica adiando, e às vezes até deixa de ser feliz por causa disso. É um medo, tá ali dentro da pessoa, né? Medo de ser usado. Muitas pessoas são usadas. Muitas mulheres, especialmente, né, são usadas, abusadas pelo marido, pelo companheiro, né? E muitas vezes vão evitar uma outra situação por conta disso, né? E esses medos fazem com que você se desconecte das pessoas, fique distante das pessoas. É o primeiro passo, é natural, né? Talvez esse seja um dos motivos, não é o único, tá? Não é o único, o fato de muitas pessoas hoje estarem fora da igreja, né? O número dos igrejados parece que cresce mais do que dos igrejados, né? São vários motivos e esse pode ser um deles.
Esse medo é tão antigo, interessante, né? Quanto a humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, o que acontece? Se esconderam. Ficaram com medo. Interessante, né? Eles andavam com Deus, gente. Eu tentando imaginar ali a situação, o relacionamento de Deus com Adão e Eva antes da queda. A Bíblia não fala quanto tempo aconteceu até a queda, né? Pode ter sido décadas. Você pode ter vivido décadas de um excelente relacionamento com Deus. Já pensou? Você todo dia, no final da tarde, Deus vem encontrar com você, bater papo, conversar, olhar o pôr do sol. Olha o relacionamento como era tremendo, né? E isso vai ser quebrado, infelizmente, lá em Gênesis 3, né? Aí quando Deus, a Bíblia diz interessante lá em Gênesis 3, daí precisa abrir, todo mundo conhece o texto, né? Deus veio buscar Adão e Eva. Então Adão disse, eu estava com medo e me escondi. Tremendo esse trecho, né? Deus veio o quê? Buscar Adão. Olha só, tremendo, né? Deus já sabia o que tinha acontecido, já sabia que Adão não ia atrás dele, porque estava com medo, envergonhado, enfim, né? E Deus vai buscar Adão. Eu acabei de citar Paulo, né? Mesma coisa com Paulo. Deus foi buscar Paulo na estrada de Damasco. Já pensou? Que tremendo. Deus um dia pegou você, pegou a mim. Não sei que estrada você estava, não sei em que estado, em que cidade, em que momento da sua vida, mas Deus foi lá e foi buscar você. Tremendo isso, né? Então, ou seja, o primeiro passo realmente é dele. Né? Até para que a gente não se orgulhe, né? Interessante, né? É como João diz, né? Ele nos amou primeiro. Por isso que o amor dele é tremendo, né? Então esse medo é muito antigo, realmente, né? Adão se esconde. As pessoas estão se escondendo desde então. Desde a Gênesis 3, as pessoas estão se escondendo. Na verdade, os meus filhos, ao estarem longe da igreja e longe de Deus, eles estão se escondendo. Por causa do pecado, que eles sabem que estão em pecado. Quando eu vou falar alguma coisa que vem da palavra, aquilo, né, os aborrece, o que é que eles querem? Eles se afastam. Não quero saber disso, não quero conversar. Eles fogem. As pessoas estão se escondendo. Na verdade é isso. Se a gente for resumir, né, quem está fora dos caminhos de Deus, ou porque já ouviu, ou não ouviu, mas enfim, ouviu alguma coisa, né, do Senhor, da palavra, eles na verdade estão fugindo, em parte porque tem medo. Medo de descobrir o telão diante deles, do pecado deles, né, de ver a situação deles. Porque quando você se vê como pecador, você tem que tomar uma decisão. C.S. Lewis acho que fala, né? Quando você encontra com Deus, com Cristo, que é o próprio Filho de Deus, só tem duas soluções, né? Só tem dois caminhos a trilhar. Ou você o tem como Senhor e Salvador de sua vida, ou você vai rejeitar. Você vai rejeitar ou você vai aceitar. E é uma decisão que a pessoa vai ter que tomar. E é a decisão mais importante da vida dela, né? Então, gente, o que a gente percebe com isso? Eles estão fugindo de Deus, ou seja, o pecado afasta as pessoas de Deus e umas das outras, né? Francis Schaeffer fala muito isso, né? Da alienação do homem. O homem, só tinham dois ali, Adão e Eva, né? E já criaram um muro entre eles, né? Não, foi ela. A primeira coisa que ele diz, não, foi ela. Ou seja, eles iam em harmonia, essa harmonia foi quebrada de repentemente, né? Então, o pecado afasta as pessoas de Deus e umas das outras. A graça aproxima. Deus veio buscá-lo. É isso que a graça faz. O pecado, ele cria muros. A graça cria pontes. O pecado nos manda para longe de Deus. A graça nos arrasta, né? Por isso que ela é irresistível, né? Um autor famoso, americano, que tem um livro que é A Graça Maravilhosa, né? Graça Maravilhosa. Você pode não se esconder fisicamente. Você está aqui hoje, né? Você pode não estar se escondendo fisicamente, mas esconde seu verdadeiro eu. Eu e você podemos estar nos escondendo de alguma situação. Sabe? Será se você realmente já se revelou por completo? Ou tem algo aí escondido? Pode ter algo escondido. Geralmente tem. Porque se eu for andar muito com Lopes, eu vou perceber os erros dele. Né? Por enquanto, o que você sabe de mim? Quase nada, né? Mas passar uma semana a gente caminhando junto, e rapaz, esse Oliveira aí não é bem o que eu... É um fluxicheiro não, o cara, entendeu? Pisou no pé dele, ele, opa, peraí e tal. Tem muita coisa que a gente esconde, gente. Então, às vezes, muitas a gente vive como que um teatro, sabe? Na igreja, em casa, no trabalho, né? E Deus, ele quer descortinar tudo isso. Porque não há mistérios para Deus, né? E ele sonda, como diz o salmista Davi, né?
sonda-me e vê se há algo em mim mal, algum caminho mal. É isso que Deus faz, né? A gente consegue se esconder das pessoas. A gente consegue dar uma camuflada, né? Todos nós camuflamos alguma coisa. E geralmente a gente procura mostrar o bom. Não é verdade? Você procura normalmente dizer que é amigo de quem? De pessoas importantes, de um coronel de preferência, né? Você não vai dizer que, rapaz, eu tenho um amigo que está lá na Papuda. Fica lá na Papuda 1 ano. Geralmente você vai dizer que não conhecia um cara que está na Papuda, né? Então a gente se camufla, a gente se esconde, né? A gente é assim, gente. Esse é o ser humano, né? Então muitas vezes a gente se esconde mesmo. Você não deixa as pessoas saberem como você realmente é. Normalmente. A gente procura se esconder, como Adão fez. Você não os deixa ver dentro de você. Por quê? Porque você acredita que se você mostrar às pessoas quem você realmente é, elas não vão gostar de você. Elas não vão querer ser seu amigo de verdade. Então, há esse medo, lá no fundo, por isso que a gente procura apresentar sempre o melhor da gente, né? Você estará em um beco sem saída. Em vez disso, se a pessoa descobrir quem você é, você vai estar num beco sem saída, né? E agora ela descobriu quem eu sou, né? No casamento a gente vive muito isso, né? Em vez disso, você finge ser alguém que você não é. Né? Quantos estão fingindo ser aquilo que não é? Né? A maioria aqui vive em igreja, né? Nesse mundo de igreja, que é um ambiente tão gostoso, tão maravilhoso. Mas você vê muito disso. Muita gente se escondendo atrás de posição, né? De capas, né? Aí você vai lá no fundo. Geralmente você descobre quando você senta numa mesa para tomar um café, gente. Sabe? Um dia foi um casal lá em casa, a gente conversando e tal, e batendo papo, e aí eu fui dando corda, e a gente vai descobrindo, sabe? Os erros, os pecados, por que a pessoa não tá fazendo isso, por que a pessoa está falando mal do pastor. Você vai descobrindo os verdadeiros motivos. Geralmente o problema está nela, né? Então esse medo do qual eu estou falando, ela leva a 3 coisas, ou 3 situações que vão prejudicar o meu e os nossos relacionamentos. O que é que esse medo faz? Basicamente 3 coisas. O medo torna você defensivo, né? Você tem medo de se revelar, mas as pessoas inevitavelmente identificam algumas de suas fraquezas, não todas, mas algumas. E quando elas apontam essas fraquezas, você se defende e entra em retaliação. Não é bem assim, né? Então o medo torna você defensivo. O medo mantém você distante das pessoas, né? Adão e Eva queriam ficar distantes. Você tem medo de ser aberto e honesto, de deixar as pessoas se aproximarem de você. Em vez disso, você se retrai, recua para poder esconder as suas emoções. Você se torna defensivo e distante. Não só defensivo, mas também distante. E por último, o medo torna você exigente. Eu diria chato. Você se torna uma pessoa exigente. Quanto mais inseguro você é, pode prestar atenção, mais você tenta controlar e dominar as pessoas. Repare a partir de hoje, alguém que gosta de dominar demais as pessoas, de controlar, ela tem medo e ela esconde esse medo através dessa atitude, sabe? Então, para você se torna uma pessoa exigente, né? Normalmente, é um sintoma de medo e insegurança, né? Você se torna uma pessoa normalmente bem exigente e eu diria até chata. Certamente o medo só prejudica os nossos relacionamentos, né? Demais. Mas de onde você tira coragem de dar o primeiro passo e sair dessa situação de medo e ter bons relacionamentos com as pessoas? Seu cônjuge, o pai, aqui pode ser que tenha alguém que esteja com um problema, né, de relacionamento com o pai, com a mãe, com o filho, com o vizinho, né? Um dia eu citei aqui, acho que já citei, que um período da minha vida, quando eu era adolescente, eu fiquei, lá no Ceará a gente fala ficar mal, não sei como é que vocês falam nos estados de vocês, né? Ficar de mal de alguém, né? Eu fiquei de mal do meu irmão, um dos meus irmãos, durante anos. Nós vivíamos no mesmo quarto, na mesma sala, na mesma casa, sem se falar um com o outro. Até hoje eu não sei o porquê, né? Aconteceu alguma coisa. Enfim. Então, de onde você tira coragem para quebrar esse medo, né? Com alguém e avançar em direção a uma intimidade mais profunda? Com Deus e com o outro. Você recebe isso, gente, do Espírito Santo de Deus. Amém? Como diz o pregador. Posso ouvir um amém? Quando você recebe isso do Espírito Santo de Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 1,7. Quem quiser abrir 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Se alguém encontrar aí e puder ler para a gente. 2 Timóteo 1,7.
Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, Amém. o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha que interessante, né, gente? Há solução para esse medo. O Espírito Santo, dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas seja sábio e forte e os ame e goste de estar com elas. Amar as pessoas e gostar de estar com elas. Igreja é isso, né, gente? Igreja, ontem mesmo eu estive passei uma situação na minha igreja, estava empolgado e tal, na escola dominical, o querido até estava lá, né, querido? E teve um irmão que veio falar uma coisa dura comigo, sabe? E depois eu fui ruminar aquela situação, tentar entender, enfim. Mas igreja é isso. Precisa amar esse irmão. É muito fácil amar a pessoa concordando comigo, né? Mas na igreja não. Na igreja você vai ter que aprender a amar em casa, primeiramente, né? Amar a pessoa, mesmo ela não gostando de você, discordando de você. E só o Espírito Santo vai nos ajudar nessa empreitada, né? Gostar de estar com as pessoas. O Espírito Santo vai fazer você mais sábio, mais forte, para lutar e vencer esse medo e ter relacionamento mais profundo com Deus e com aquela pessoa. Como você sabe que você está cheio do Espírito de Deus? Como é que você sabe disso? Você está cheio do Espírito de Deus quando você se torna mais corajoso nos seus relacionamentos. Né? Nos seus relacionamentos. Você está com medo de se relacionar com alguém, tem alguma coisa errada. Realmente. Geralmente. Em vez de temer as pessoas, você é livre para amá-las e gostar de estar com elas. Né? Gostar de estar com as pessoas. Né? Por isso que eu gosto muito de igreja, né? Essa coisa de estar juntos ali. A Bíblia diz, em 1 João 4,8, o quê? Que Deus é amor. Deus é amor. E que o perfeito amor, o que é que ele faz? Lança fora, expulsa todo o medo. 1 João 4,18. Muito lindo isso aqui, né? O perfeito amor lança fora todo o medo. Então, se você está com medo de algo, de alguém, de alguma situação, o perfeito amor pode lançar fora esse medo e trazer você para perto dessa pessoa, né? Que pode ter quebrado você, pode ter feito algo que te, né, entristeceu. Quanto mais de Deus você tiver em sua vida, menos medo você vai ter. Quanto mais de Deus tiver no seu coração, menos medo você vai ter e mais à frente você vai caminhar. Deus quer que você caminhe, que você dê frutos, que você esteja contribuindo com o reino de Deus, com a igreja dele, com o crescimento. Muita gente, ontem escutei uma pregação muito boa sobre isso, sobre o trabalhar na igreja, né? O pastor falando, Paulo Júnior, falando sobre a quantidade de gente que está na igreja, mas que está sentada. Não tem coragem, não prossegue, não dá frutos, entendeu? Acha que só o pastor tem que fazer, o presbítero, o diácono, os missionários, né? E não, há trabalho para todo mundo. Deus quer usar você. Nós somos salvos para servir. Não é salvo para dizer que foi salvo e ficar sentado esquentando o banco de igreja, né? A gente foi salvo para servir. E há trabalho no reino para todos. Então, quanto mais de Deus você tiver em sua vida, menos medo você vai ter e mais você vai prosseguir para o alvo, né? Que é Cristo Jesus. O ponto de partida para se conectar com qualquer pessoa é fazer uma pausa, orar e dizer: Senhor, me dá coragem para dar o primeiro passo. A gente quer que o outro dê o primeiro passo, né? Talvez seja você que tenha que dar esse primeiro passo, né? Para que aquela situação seja resolvida, aquela ponte seja quebrada, né? Aquele muro, aliás, né? E você cria essa ponte até essa pessoa que você sabe no seu coração quem é. Você está pronto para orar, sim, pelos seus relacionamentos hoje, né? Tem que orar, gente. Pedir a Deus para Ele quebrar esse medo, tirar esse medo da sua vida, tornar você uma pessoa corajosa e dar o primeiro passo. Em relação, em movimento a Deus, em movimento ao outro, né? O pecado fez isso. O pecado nos alienou de Deus, do outro, de nós mesmos. Olha aí a ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero, senão a falta de... Eu não sei quem eu sou. Não é verdade? Eu não sei quem eu sou, então sou qualquer coisa. É isso. O homem perdeu o senso de direção. Então o homem ele tá em guerra, ele está em inimizade com Deus, com o outro, né? Consigo mesmo e com a natureza. O homem está perdido, o homem está alienado, né? E só o Evangelho pode trazer esse homem de volta. Que é a boa notícia, né? Essa ponte que foi quebrada, só Jesus pode pegar essa pessoa, esse homem, essa mulher, quebrado e restaurá-lo para o homem perfeito que nós éramos, né?
Éramos um homem perfeito. Lá no jardim, caminhávamos com o Senhor. Isso foi quebrado, gente. Essa notícia é ruim, né? A notícia boa é que isso pode ser restaurado. Nós aqui estamos sendo restaurados, né? Cada um do seu jeito, cada um numa caminhada, uns há mais tempo, outros há menos tempo. Uns já correram algumas milhas, outros estão começando, né? Alguns com mais medo, outros com menos, mas Deus está trabalhando e restaurando e fazendo a gente mais parecido com Jesus, né? Esse é o objetivo do Evangelho, tornar a gente parecido com Jesus. Amém? Deus nos abençoe, nos ajude a vencer os medos, que são muitos, né? Vivemos num mundo caído, um mundo que nos pressiona a cada dia. Então a gente às vezes eu estou sozinho com Deus na minha casa e dá um certo medo, né, desse mundo. Estava conversando ali na mesa, né, com o Marcelo, tanta coisa que está acontecendo estranha ao nosso redor e dá um certo medo. Meu Deus, e aí, né, como é que vai ser? Então, lance o amor de Deus, né, que é perfeito, ele lança fora todo esse medo. Que a sua confiança, o seu consolo esteja no Senhor que criou os céus e a terra. Amém?